Bom, estão circulando pela internet informações bastante imprecisas a respeito da relação do professor Olavo de Carvalho com a teoria da Terra plana, né? Muitas pessoas, entre, né, vamos dizer assim, um grande grupo de pessoas, estão acusando o professor Olavo de estar pregando a Terra plana. E esse grupo abrange desde pessoas extremamente fúteis, tipo esses metidos a cientistas aí, cientistas de YouTube, auto-intitulados ateístas, pessoas bastante fúteis, até pessoas bastante inteligentes, competentes, talentosas, mas que parece que, vamos dizer assim, cochilam nesse ponto aí, né? Eu vou dizer assim, o que o professor Olavo, assim, o que eu pude aprender, entre outras coisas, com o professor Olavo, sendo aluno dele durante muitos anos da minha vida, o que que ele quer, o que que ele mais, o que que ele mais procura incentivar nos seus alunos, vamos dizer, despertar nos seus alunos, exatamente o interesse por avaliar as coisas, né? Por exemplo, em muitas aulas do professor Lavo, acho, talvez você pode até perceber essa frase dele em algumas aulas que já estão aí no YouTube, em que ele fala a seguinte frase: eu nunca vou deixar de discutir com idiotas, né? Ou seja, se ele fala isso, ele está disposto a considerar as ideias ou as teorias mais absurdas e estúpidas. Ele mesmo, quando ele desenvolveu ali todo o curso dele de psicologia, que é para mim, um dos maiores tesouros do trabalho dele ali, ele, ele mesmo explicou mais lá para o fim que a quantidade de besteira que ele teve que ler para chegar a distinguir o que, que é verdade e o que, que não é, foi imensa. E ele sempre fala ali, eu estou dando uns toques, procurem fazer frutificar, né? Eu não vou ter tempo, já estou meio velho, não, né? Eu já não tenho pique, né? Mais para frente não estarei vivo aí, né? Para desenvolver mais coisas. Então ele está tentando, né? Seja para os seus alunos, seja para o público em geral que admira o professor, procura aprender alguma coisa com ele, ele está tentando despertar exatamente o senso de pesquisa, né? O interesse e a vontade firme de estudar e procurar entender as coisas. Ou seja, isso e o estudo vai se dar seja de maneira formal pela leitura, seja pela experiência, né? Uma das coisas mais importantes no meu entender que o professor Olavo já ensinou para os seus alunos, né, eu estava lá também, é que ele sempre deixa claro que nós devemos transformar os conhecimentos racionais, conhecimentos lógicos também, em conhecimentos intuitivos. Ou seja, você transforma aquele dado que você tem, né, que é racional, que é conceitual, em algo intuitivo. Isso vai se dar não só pelo estudo, mas pela experiência. E a experiência, né, não precisa ser necessariamente você sair por aí e cair na gandaia para conhecer o mundo, né? Por exemplo, você pode pegar lá, sei lá, as pirâmides do Egito, as três grandes pirâmides lá, e mesmo que você não esteja lá para avaliá-las, mas você pode, a partir das fotos delas, né, procurar entender como é que aquilo foi construído, né? O propósito, mais ou menos, todo mundo já sabe, aquilo é um mausoléu. Mas qual o processo arquitetônico para se chegar às pirâmides? Como é que foi feito, né? Como é que cada bloco foi colocado, foi posicionado? Como é que foi calculado? Como é que na medida em que a armação, né, a estrutura ia se tornando mais alta e mais afunilada, né? Como é que todos aqueles grandes blocos de pedra foram empurrados, né, até o topo, tudo. Então você vai avaliando pela imagem da pirâmide, né? Hoje elas estão bastante desgastadas, tudo, assim, dá para ver mais ou menos o esqueleto delas, né? Se pode usar a sua imaginação, a lógica e a razão para se compreender mais ou menos como aquilo foi construído e se chegar a ter uma intuição,
É assim que o cientista procede. E, no meu entender, é assim que ele está procurando proceder com relação à teoria da Terra plana. Eu, sinceramente, eu não acredito. Eu vou até indicar um artigo aqui embaixo, que felizmente não foi escrito pelo senhor Júlio Severo, mas que está publicado no blog dele, né? E o artigo, peraí, o artigo é o seguinte: a Terra é plana? O autor é Dr. Danny R. Faulkner. Daí o título é assim: Por que escrever sobre uma Terra plana? Eu vou ler só aqui a introdução, tá? Porque ele é muito longo. Eu até pretendia ler ele todo aqui, mas ia ficar cansativo. Então é melhor, eu prefiro colocar o link aqui embaixo, porque no meu entender ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma introdução muito importante sobre o tema, já que está todo mundo debatendo. Então aqui, muitas pessoas provavelmente vão se perguntar por que é necessário escrever um artigo defendendo uma Terra redonda, ou, mais especificamente, uma Terra que é esférica. Entenda, a Terra poderia ser ao mesmo tempo redonda e plana, se fosse em forma de disco. Recentemente, tive uma conversa com algumas pessoas sobre, peraí, deixa eu baixar aqui, sobre um jovem cristão que elas conhecem e que frequentemente argumenta que a Terra é plana. Veja bem, esse jovem não acredita realmente que a Terra é plana. Em vez disso, ele acha o assunto interessante e a discussão estimulante. De fato, pode ser. Então, eu digo para você, eu achei esse artigo aqui fantástico, só que assim, eu fui, copiei todo o texto e joguei no Word, então ele dá umas 25 páginas. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que é uma boa contribuição, já que todo mundo querendo tocar no assunto, né? Então, o professor Olavo tem um vídeo curtinho dele aqui sobre a Terra plana, também acho que vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, em que ele explica, ele vai derrubando, colocando argumentos que derrubam a questão da Terra plana, argumentos que derrubam argumentos sobre a Terra plana, mas não a teoria da Terra plana. Então, ou seja, ele está procurando trabalhar o que? A inteligência das pessoas, não a teoria da Terra plana. Eu, sinceramente, eu cá com meus botões, eu não acredito que o professor Olavo acredite que a Terra é plana. Entendeu? E o professor Olavo é uma pessoa muito competente. As minhas discordâncias com o professor Olavo, assim, vai mais no sentido como, aliás, usando o argumento que o próprio professor uma vez colocou, que você não tem que se opor a uma pessoa simplesmente para ser do contra, você vai se opor a um argumento, mesmo que seja de uma pessoa do naipe dele, mas você vai colocar uma ideia diferente, uma formação diferente, uma experiência diferente que você tem. Por exemplo, com relação a essa questão aí dos animais, né? Não que o professor Olavo, claro que ele nunca prega, ele não está pregando nenhuma maus tratos com os animais, nada, ele gosta, ele dá bastante mostra que ele gosta dos animais, não só de cachorro, né? Mas é aquela coisa, né? O professor Olavo tem uma coleção de armas, né? Ele gosta de exibir aquelas armas, né? Então, eu sinceramente, no meu entender, aquilo é muito mais uma questão, sabe, de compensação, sabe? Então, o professor Olavo, né, eu tenho aqui quase 1,90 m. O professor Olavo tem um 1,70 por aí, né? Então, perto de mim ele é baixinho. E é claro que ele se sente. Parece, vamos dizer assim, ele é gente, né? Apesar de ser um gênio, ele é gente. Então é claro que todo mundo tenta compensar a coisa de alguma maneira. Me parece isso. Ele tá, né, às vezes está lá postando foto com os rifles dele ali. Nossa, perigoso. Cara, eu sou neto e sobrinho de polícia, neto de um sargento militar e sobrinho de sargento militar. Né? Eu, aos 10 anos de idade, o meu avô já me ensinou a atirar, já me explicava tudo sobre arma. Muito antes de eu conhecer o professor Olavo, o Jair Bolsonaro, eu já tinha interesse por entender a importância e a função das armas na sociedade e é, o perigo que pode comportar uma arma, mas também a responsabilidade de se ter uma e em que situações nós devemos ter, é a questão da legítima defesa. Tudo isso meu avô já me explicou. O meu avô, na sua juventude, lá nos anos 50, quando o professor Olavo ainda era uma criança, meu avô já era um adulto, meu avô caçava para viver. E o meu avô tem sítio, tem chácara até hoje, ele cuida de um monte de animais, ele cria animais para o abate, ele tem animais de estimação, ele tem muita delicadeza com os bichos, ele gosta muito dos bichos. E em nenhum momento ele fica querendo colocar, vamos dizer,
inverter valores, dizer que os animais têm que ter o mesmo direito que os seres humanos, ou os direitos dos animais têm que estar acima dos seres humanos. Ele nunca discutiu direitos dos animais, ele nem quer saber disso, ele nem acho que ele nem acredita que existe isso, né? Direitos dos animais. Mas ele mesmo cuida dos animais. E cuida muito bem. E também já caçou para viver. Agora o professor Olavo ele não precisa caçar para viver. E não sei, um argumento do professor Olavo para mim parece muito falho nesse sentido, quando ele diz que, mas veja bem, um urso pode viajar tanto tempo, pode viajar não sei quantos quilômetros por dia, um lobo pode viajar não sei quantos quilômetros por dia, tudo bem. Mas isso, se você, as pessoas lá nos Estados Unidos, você tem muitas regiões aí, assim, grandes florestas, campos, as pessoas vão se instalar lá no meio do mato, né, ou em regiões próximas, né, de grandes florestas ou próximas do mato, é claro que você vai acabar topando com bichos. Né? Afinal de contas, eu duvido que alguém veja um urso passeando lá por Nova York, passeando lá pela portaria da Broadway, né? Ou pelas ruas de Washington, né? Eu não vejo nenhum urso lá arranhando a porta de um táxi. Até onde o urso vai? Ele vai ali dentro ali das redondezas do mundo natural, ou seja, das florestas, do habitat dele. Se as pessoas decidem construir casas lá, é claro que elas vão topar uma hora ou outra com um urso, que é o caso do professor Olavo. E não tem aquela questão que saíram para caçar urso. Aí você tem aquela foto, né? Tem aquele idiota daquele Silvio Grimaldo. Cara, uma coisa é o professor Olavo. O professor Olavo é um homem que há 20 anos vem me ensinando muitas coisas. Mas o professor Olavo, me desculpe, Olavete, quero que se foda, eu não quero nem saber o que aquele Silvio Grimaldo faz. Você tem aquela foto ridícula. O professor Olavo, em pé, é aquele Silvio Grimaldo segurando um rifle e um urso desse tamanho. Então, das duas umas, ou aquilo é um urso anão, ou aquilo é um filhote. Então, se for lá para caçar e matar um filhote de urso, para quê? Para pendurar pedaço de bicho morto em casa? Como eu disse, meu avô é um homem que lida. Há 60 anos o meu avô anda armado. O meu avô é um homem que pôs ordem também, ajudou a pôr ordem na sociedade, que mandou vagabundo para cadeia, tá? É um homem que também lida com animais, que tem chácara, né? Que também abate os seus próprios animais para comer. E ele não tem que ficar pendurando pedaços de bicho morto empalhado dentro de casa para provar nenhuma valentia. Então, nesse quesito aí, não é com o professor Olavo que eu vou aprender alguma coisa. Né? O professor Olavo é um grande filósofo, é um grande intelectual, é um gênio. Né? E, por exemplo, o meu avô não vai me ensinar filosofia, nem psicologia, nem nada no que se refere ao assunto, né, a vida intelectual. Meu avô não vai ajudar, meu avô não tem nada de erudito no meu avô. Mas por esse lado aí da vida prática, né, da autodefesa e do cuidado, da lida com a natureza, pá, isso meu avô me ensinou meio, o professor Lau não tem nada a me dizer nesse sentido. Né? Agora, intelectualmente, espiritualmente, o professor Lau continua me instruindo, né, ao longo desses 20 anos. Eu conheci o professor Lau em 1999. Né? Então, assim, a gente tem que saber, e estou usando aqui exatamente de um argumento que ele mesmo colocou. Se você vai se opor ao que uma pessoa está explicando, você coloque, né, exponha uma experiência diferente, não simplesmente o ser do contra, né, não simplesmente o contestar. Né. Eu não acredito que a lida que o professor Lavo tem com a natureza seja uma coisa realmente de uma pessoa experiente, porque ele se mudou lá para os Estados Unidos e passou, né, a viver mais intensamente isso na vida dele, próximo da floresta, do mato, lida com bichinho e com arma. Isso aí é uma coisa muito mais recente na vida dele. Ao longo da vida dele, ele se dedicou ao quê? Ele se dedicou a ser um professor, né? A sua vocação, que é um grande homem que tem muito a dizer e vai continuar a ter muito a dizer por muito tempo, né? Até o dia que ele partir deste mundo. Mas nessa área da vida prática, mas essa é a minha. Isso é o que eu contestaria nele, né? Justamente porque na minha família a experiência é diferente.
Mas agora com relação à Terra plana, eu não acredito que ele esteja defendendo isso. Ele só está tentando suspender as suas opiniões, as suas crenças, justamente para tocar no assunto, porque ele sabe que esse assunto tá aí girando, tá rolando na internet, um monte de gente tá discutindo e ele tá tentando pegar isso aí e destrinchar, né? Mas com isenção, não tomando partido, né? E como eu disse, eu duvido que ele acredite que a Terra é redonda, que a Terra é plana. Eu mesmo não acredito. Mas eu, dentro aqui da minha insignificância, e a partir daquele artigo que eu li ali no blog do senhor Júlio Severo, que, como eu disse, vou deixar indicado aqui as pessoas que leiam, porque ele me parece bastante. É uma boa introdução. Introdução, não nada definitivo, mas que vale a pena para as pessoas se orientarem, né? Tem vários dados históricos, ele tem vários itens separados, uma hora estuda uma coisa aqui, um fato histórico aqui, um dado físico ali. Ele está bem escrito, ele está bem organizado. É uma verdadeira tese ali. Só que a tese de que a Terra é redonda, é esférica, né? Então é mais ou menos isso, gente. Espero que as pessoas se interessem e acessem esse artigo que vale a pena ler. Valeu aí.